Que bom que vocês estão aqui novamente no nosso canal, no canal Mentalize Companhia. Eu, Ana Paula Machado, hipnoterapeuta e enfermeira. Estou falando aqui de Araucária, Brasil, Paraná. Ó, vou passar a bola lá para o outro lado do continente. Manda lá, Alessandra. Olá, pessoal. Passamos o Atlântico, chegamos aqui em Roma. Como é que vocês estão? Eu sou a Alessandra, para quem não me conhece, também sou enfermeira, sou taróloga, especialista em terapia tradicional chinesa. E vamos hoje bater um papo com uma convidada especial. Hoje, nós estamos gravando hoje, é sexta-feira, né? Então, tem gente que está indo para balada, tem gente que está cansada da semana. Você imagina você chegar em casa e encontrar aquela confusão que você não sabe onde você vai enfiar a mão. E eu não sei vocês, mas quando a minha casa, e aqui eu faço um adendo, é difícil que seja desorganizada, porque eu não gosto. Se tem até pia na louça, eu não consigo descansar. Não me relaxo, que eu vou para a cama sabendo que tem pia na louça, eu não consigo dormir. Então, você imagina quem perde a mão, o armário cheio de coisa para jogar fora, coisa nova e com etiqueta. Tem que ter um anjo para ajudar, não é? E quem é esse anjo, né, Anabelle? Olá, pessoal! Anabelle. Tudo bem? Eu sou a Anabelle, estou aqui em Miami, Flórida, o lugar mais quente dos Estados Unidos, graças a Deus. Não como aí, né, em Curitiba, aí no Paraná. Então, eu sou personal organizer aqui em Miami, já há 10 anos, e era enfermeira também. Então, fui enfermeira no Brasil por mais ou menos 13 anos e conheço a Ana da época de faculdade, né, Aninha? Isso aí, foi minha colega de turma, nem vamos falar quanto tempo, né? Porque a gente tá super novinha agora, cada vez mais experiente. Mas, Ana, já puxando esse gancho, já que somos 3 enfermeiras e a Alessandra está querendo até pôr a pia na louça, tenho certeza que o nosso editor vai aprontar com essa conversa. Eu troquei, olha, hoje eu vou cortar, porque eu fico enrolando. É o contrário, todo mundo entendeu. Ale, não vou. Não, você que todo mundo entendeu, mas que vai rolar um meme aqui, vai. Olha, mas aí, aproveitando, porque somos 3 enfermeiras e quando é que o enfermeiro não gosta de organização? É o tempo todo, né? Porque na faculdade a gente aprendeu tanto essa questão de administração, planejamento, organização. E eu já quero puxar esse contexto fazendo uma pergunta para a Ana. Em que momento que apareceu o personal organizer na sua vida? Ai, você sabe que foi por acaso, né? Foi assim, como eu me mudei para cá, larguei minha profissão, né, que eu amo de paixão, estava numa posição excelente, assim, num cargo excelente, né, aí no Brasil. E meu marido teve que vir para cá, a gente já tinha um sonho de vir para cá, né, pela profissão dele e tudo mais. Eu vim, mas, assim, sem intenção de trabalhar na profissão, porque eu nunca falei inglês na minha vida. Né, assim, eu vinha de férias, ele falava bem, então, assim, aquela coisa de turista, né, você vem comprar e você vai embora. E aí eu falei, não, eu vou ter que estudar inglês, né, primeiro de tudo. Então, assim, nem pensei ainda mais na enfermagem, na possibilidade de eu voltar a trabalhar na enfermagem, pela questão de você não dominar a língua, né. Você imagina você chegar e fazer alguma coisa errada, né, de você... Então, assim, foquei no inglês. Só que fiquei muito frustrada, porque é difícil, não é fácil, não é fácil. E ainda mais depois dos 30 anos, né, o teu cérebro já está falando a sua língua lá há 30, 35 anos, é difícil você aprender uma outra língua. Então, eu foquei nisso, mas fiquei muito, muito frustrada, no sentido assim, o que eu vou fazer na minha vida, né? Sim, eu quero morar aqui, mas não tenho mais a profissão que eu tinha. E eu, por acaso, ajudei uma amiga na mudança,
né? Ela falou, a gente estudava de manhã, a gente tinha que ir para aula de manhã, estudava inglês à tarde, a gente fazia coisa, mas nada assim, não trabalhava. Então, foi ajudar ela na mudança e comecei a organizar tudo na caixa, tudo bonitinho. Quando ela se mudou, comecei a tirar tudo. E ela falou, nossa, Ana, você é muito organizada. Por que você não trabalha com isso? Já que você está ansiosa, que você quer achar alguma coisa para você fazer. Então, eu falei, gente, pagam para fazer isso? Pagam para organizar? Eu falei, existe isso? É a profissão? Que eu realmente não sabia. E fui procurar online e tudo mais. E daí vi que a organização nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Aqui que começou a profissão e tudo mais. E aí fui procurando, mas não tinha muita coisa. Daí eu fiz um curso online mesmo, na Universidade do Canadá, que tinha que ler um livro enorme, responder um monte de perguntas, mas nada assim legal, sabe? Mas foi e comecei a trabalhar de pouquinho, assim. Essa minha amiga começou a me indicar para outras pessoas e foi indo. E agora, dia 28 de agosto, faz 10 anos que eu tenho a POM, a Personal Organizer Miami. Assim que nasceu. Ótimo, muito interessante, né? Então você colheu a oportunidade que apareceu na sua vida, né? Sim, sim. Eu já era uma pessoa, eu sou uma pessoa organizada, sempre fui organizada. Eu acho que na enfermagem mais ainda, né? A gente, como a Ana falou, a gente tem manual, a gente tem protocolo, a gente tem planejamento. E eu trabalhei 9 anos na sala de emergência. Então, emergência mais ainda, tem que estar tudo coordenado, tudo lá, o carrinho de emergência todo preparado, tudo com etiqueta, você tem que saber onde está tudo, porque é muito rápido o momento que você tem que atender a vítima, que tem que estar tudo organizado. Se não tiver organizado, já era, né? Então, já vem disso, né, da nossa profissão como enfermeira organização. Eu já de ser organizada desde pequena, e aí descobri que isso é uma profissão, né? Aí juntou tudo. Top demais, Ana. Agora já são 10 anos. 10 anos é uma boa estrada. E eu tenho certeza que você deve ter um monte de história. Daqui a pouquinho você já vai selecionar alguma coisa para a gente aí. Mas o nosso canal, ele tem um propósito de falar sobre autoconhecimento. A gente também fala sobre as leis do universo, sobre espiritualidade. E a gente quer saber um pouco, assim, dentro do teu trabalho com a organização, o que você já percebeu em relação à associação da organização com a emoção das pessoas? O que assim, você, por 10 anos, né? O que você pode, assim, contar para a gente sobre isso? Ana, eu falo assim, a organização é qualidade de vida, né? E, assim, quando você tem um ambiente organizado, seja o seu closet, seja o seu armário, seja a sua cozinha, seja a sua casa inteira, a tua mente está mais limpa para tudo, né? Eu vejo muito, assim, quando eu faço a visita, que o cliente me chama, me liga, me manda um e-mail, eu sempre vou antes na casa, vou visitar, vou ver a situação, vou ver a quantidade do que a gente precisa organizar, planejar, né, a organização, e explicar para ele o que é exatamente. Então, assim, é muito engraçado que muitas vezes as pessoas, assim, ficam com vergonha, né? Ai, desculpa, tá tanta bagunça. Eu falei, não, é assim mesmo que eu preciso ver, porque eu quero montar um sistema para você que funcione e que você tenha mais tempo para você, porque a organização é isso, a organização na nossa vida é que você tenha mais tempo, né? E que você tenha, assim, essa paz, essa tranquilidade, não só de encontrar as coisas, mas de você se relacionar, né? Eu vi muitos casais, assim, o marido, na visita, o marido falar, ela é bagunceira, não, ele é bagunceiro, né? Mas nenhum dos dois, assim, tentar se ajudar, né? Aí, claro, me procura a minha ajuda. E o mais gratificante de tudo é ver o depois, né? Assim, a emoção que eles têm de ver organizado e de ver aquilo, assim, em outro ambiente, você vê na fisionomia da pessoa, né? E o mais importante aqui, que eu acho que aqui é um país de consumo, né? É você ver o quanto você gasta, o quanto você compra se você não tem organização, né?
Você não acha, você vai lá e compra, né? Então, quando eu organizo, muitas vezes, uma vez eu tive uma cliente que eu encontrei 3 pares do mesmo sapato. Meu Deus! 3 pares. E não era um sapato barato. E ela, meu Deus! Ela falou, como que você encontrou? Eu falei, não encontro nada, tá tudo aqui. Nada está perdido, não está aqui. Mas ela, na correria de, eu preciso sair amanhã, não acha, bagunça, ia lá e comprava outro. Então, a organização traz paz, traz tranquilidade, economia, né? Mais tempo. Então, para tudo na tua vida, tudo. Eu falo assim, tudo você tem que ter uma organização, né? Você tem que ter um checklist para o teu dia, para que você faça as coisas, consiga ter resultado, né? Então, a organização eu acho assim, tem que fazer parte da nossa vida. Isso dá uma satisfação no final. E, Anabelle, é uma curiosidade minha, em relação ao seu trabalho e o apego que as pessoas têm às coisas materiais, que você percebe que aquilo talvez não sirva mais para ele talvez saiba que aquilo não serve mais, está ocupando espaço, mas tem um apego emocional, acontece muito isso também? Tem bastante. Eu tenho clientes de todas as idades, então, assim, a pessoa mais idosa, a gente tem que ter um trato diferente, né? Eu tenho cliente de 97 anos, só para vocês terem ideia. Então, a gente não dá para chegar e falar assim, tem que jogar tudo fora, né? Eu falo muito para eles, eu não estou aqui para você jogar fora nada, mas eu estou aqui para que eu crie um sistema para você e que você não compre mais. Que a base da organização não é só, estou doando, estou tirando, estou jogando. É não comprar. Eu não preciso daquilo, né? É o antes. Então, assim, a gente trabalha muito, daí a gente faz eu crio assim, aqui vai ser a caixa de memórias. Então, o que realmente conta para você aquilo, que é emocional, foi de quando minha filha era pequena, a primeira coberta, quando foi para a maternidade, então vamos guardar, né? Mas daí tem muita coisa, eu falei, vamos selecionar e ter menos, né? E o resto a gente pode doar, porque tem muita coisa boa que você pode doar para uma outra pessoa também. Se essa que tem 90 anos guardar cada coisa de cada ano do filho que já está com 60... É coisa. Vai ter coisa pra caramba. Tem que alugar um storage aqui, que a gente chama, né? Para guardar tudo. Mas tem muito o apego, assim, eu vou falar, tem muito apego das coisas porque pagou caro. Eu paguei caro nesse telefone, não uso, mas eu paguei caro, vou ficar. Tá, mas você vai usar para quê? Né? Então, tem muito isso, assim, mas aí a gente convence em tentar vender aquilo, né? Mas o mais importante para mim é tentar conscientizar o cliente de que ele não compre mais, né? Não há essa necessidade, a gente tem esse consumo, a gente tem essa falta, né? Falta alguma coisa, você vai lá e compra, né? Então, tem o lado da memória, tem o lado de doação, tem o lado de vender, então tem várias opções aí que a gente tem. E, Ana, você já teve alguma saia justa em relação a isso, quando você... né, ali na emoção, na emoção não, né, na tua organização, no teu trabalho, porque aí você não tem sentimento nenhum, né, apesar de você já ter falado que você tem esse cuidado, que é bem bacana, de ter esse feeling, né, e de saber como lidar. Mas às vezes, sei lá, né, tá ali na ação em si, e de repente desprezou alguma coisa que não era para ter ido. Teve já alguma situação assim ou não? Não, assim, do cliente desistir sim, mas a gente tem um contrato, né? Antes de tudo, eu faço um contrato e coloco que eu não decido nada por ele do que ele vai jogar ou do que ele vai desfazer, vai doar. Ele tem que estar junto. Agora, se o cliente fala assim para mim, Ana, não vou doar nada, dá um jeito. E está cheio, eu dou um jeito com tudo aquilo. Se eu vejo que está rasgado, está furado, quebrado, eu ponho de lado. Eu falo, você tem certeza? Né? Tem umas perguntinhas. Você tem certeza que você quer ficar? Mas você acha que você vai usar? Né? Mas eu não falo isso aqui você vai jogar fora. Ou eu por conta tiro. Em nenhum momento. Né? Tem o caso de outros organizers aqui, que a gente tem um grupo grande, né, aqui, e que a esposa doou coisas que era do marido. E aí, depois o marido ligou para a organizer pedindo as coisas. Meu Deus! Automático seríssimo esse. E você sabe que teve uma cliente minha, eu sempre conto a história para todos os meus clientes. Ela estava fazendo doação. Ela falou, não quero mais nada, quero vida nova, tem muita coisa, quero ser minimalista.
E ela doou várias coisas. E uma delas foi uma bolsa. E sorte que eu fui olhar dentro, eu achei $2.000 dentro da bolsa. E ela falou, Ana, faz mais de um ano que eu e meu marido, a gente teve uma briga, porque a gente não encontrava o dinheiro. A gente já tinha perdido. Aí eu falei, olha aí, ó, encontrei dela, agora vai ficar só pra mim, não vou nem falar pra ele. Falei, acho que já perdeu mesmo. Mas a gente ajuda, mas a gente não elimina por conta própria. Não toma isso pra mim. É uma responsabilidade muito grande, porque pode ter um arrependimento, pode ser, como você falou, uma questão com o marido, com a esposa, cria um problema em família, né? Tem que usar da responsabilidade, da discrição, da profissionalidade. Acho muito importante essa questão do contrato por isso também, né? Porque tá ali tudo preto no branco e não tem dúvida daquilo que você está fazendo. A gente não... E, assim, outra coisa que a gente também não faz é aceitar qualquer doação, qualquer coisa do cliente também, né? Tem esse cuidado, porque, assim, se eu aceito, depois quer de volta, né? Então, a gente tem todo, assim, é uma coisa bem profissional, mas, ao mesmo tempo, a gente se apega com o cliente, porque a gente está ali dentro da casa, está mexendo na intimidade, né? Tem uma cliente uma vez que falou para mim, Ana, estou te contratando para você tá mexendo nas minhas calcinhas, para você tá vendo foto, para você tá mexendo nas coisas dos meus filhos. Então, assim, eu tento, claro, separar, né? Que a gente é um profissional, mas, querendo ou não, você entra, né? Ali. Então, você às vezes faz um projeto de 5, 7 dias, você tá lá com o cliente, eles estão conversando, marido, mulher, você tá lá no ambiente, mas você vê... O principal é ver o resultado final e ver o agradecimento e ver, assim, eu tenho cliente de 10 anos. Não que ele continue a bagunça, mas, sabe, ele se muda, nasce um filho, vem um parente morar para cá, sabe, assim, vai te recomendando. As etapas da vida, né? Que são etapas da vida. Porque a gente tem o ciclo, tem o que nasce, tem o que morre, né? Então, assim, organização pós-luto, eu já fiz vários, né? Então, assim, aí você se apega muito mais com a família, né? Quando nasce, então, toda aquela alegria de você montar tudo com a família. Então, tem várias etapas, e isso é bem legal, e você vê que a organização, né, junta ao mesmo tempo todo mundo, né, e traz essa felicidade. Ana, e como que você faz para manter, assim, quero dizer, esse equilíbrio emocional? Talvez para a nossa pergunta aqui para as enfermeiras fica fácil para responder, né? Porque por mais que a gente se conecte, né, tá ali e tal, acaba tendo esse relacionamento, né, mesmo que seja profissional, mas acaba tendo esse contato mais íntimo. Mas a minha pergunta é no sentido assim, teve algum momento que você também se emocionou? Tem, Ana, tem bastante. Tem, principalmente com os idosos, sabe? Que a gente vê assim, que nem eu tenho duas, né? Essa de 97 e a de 91, e são que moram sozinhas. Então a gente fica até a filha liga que mora em outro estado, minha mãe precisa de organizar, porque ela é muito, assim, mas são americanos, né? Assim, acho que a cultura americana já não é de você ser muito família, né? Normalmente o filho, só para dar um exemplo, o filho, quando se vai para a faculdade, ele sempre faz faculdade em outro estado, porque já vai viver sozinho. Não é que nem a gente, né, no Brasil, que a gente tá sempre todo mundo junto e tal. Então, assim, não tem esse apego, sabe? A gente é tão frio, eu sinto tão frio, eu digo assim, que a mãe tá aqui e a filha tá lá, e aí liga para alguém, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa estranha, né? Vai na casa da minha mãe porque tá muito bagunçada, né? Então, nossa, a gente se apega. Tem essas duas, assim, a gente se apegou de um jeito, e uma delas era porque a mãe viu que ela estava muito idosa e queria que ela fosse para um lar, como se fosse um lar de idosos, mas cada um tem o seu apartamento, né? Mas se mudar para um facility, que a gente chama aqui de idosos, que fique com mais apoio, que daí tem enfermeiro, tem equipe, porque ela estava morando numa casa sozinha. E aí a filha pediu pra gente ir lá para conseguir limpar, porque ela falou assim que ela tinha muita tranqueira,
assim, a filha falou, e que tinha jogado tudo fora. Então, assim, a gente ficou tão, né? Aí chegou eu e minha equipe lá, e ela é muito querida, assim, toda maquiadinha, de tênis, e sabe, assim, você não dá 97 anos para ela, mas uma fofa, assim, e querida, e querendo ajudar, e daí, ao mesmo tempo você via que ela sentava e saía lágrima do olho, porque ela não queria se mudar, sabe, porque ela viveu ali muitos anos, e aí começou a vir aparecer fotos, né? E uma das fotos foi muito, assim, que me chocou, que a dela mandou jogar fora. Eu falei que não, que foi a foto do ex-marido dela, que foi médico na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, gente, isso aqui é coisa que museu, né? Tinha carta dele, tinha fotos da Segunda Guerra. Eu falei, não, vamos guardar, né? Vamos guardar, isso aqui dá para guardar. Então, a gente passou, assim, 2 dias com ela, assim, que, assim, a gente aprendeu tanto, né? A gente ajudou, mas, assim, foi uma coisa que partiu o coração, né? A família, eu acho que tinha que estar junto, fazendo, mas às vezes a família não tem paciência, né? Então, o idoso, sim, dói. E outra idosa foi que a gente fez depois que o esposo faleceu. Então, aí a gente tinha que ajudar a desfazer o quarto, roupa e tudo mais. Então, a gente se põe no lugar da pessoa, né? Ah, e se sou eu aqui, né? Um dia. Então, mas a gente tem que disfarçar e dar conta. Isso que você está me contando me lembrou um período que eu trabalhei no Programa Saúde da Mulher, e eu trabalhava em um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, muito populoso, muito pequeno, mas com muita gente, muitos problemas crônicos de saúde pública, e uma percentual altíssima de mulheres que nunca nem tinham feito o exame ginecológico, né? Então, daí nós montamos um programa com uma unidade móvel, e nós íamos nos bairros, e praticamente esse ônibus nós abríamos e recebíamos essas mulheres. Quem era pronto, a gente fazia o ginecológico. Quem não era pronto, a gente explicava como teria que ser pronta para a próxima vez. E quando tinha eu aprendi isso na prática, não aprendi na faculdade. Quando você abria a porta do caso do consultório, do momento que a pessoa chegava até sentar na sua frente, você já tinha que traçar um perfil daquela pessoa, fisicamente falando, porque você só deu um bom dia, para poder estudar qual seria o modo com que você vai falar com essa pessoa, o modo como que você vai se relacionar naquele momento, porque se você fizer em um modo errado, você perde aquela pessoa, que já fez um sacrifício, um passo importante para estar ali, para fazer uma coisa que, digamos, a verdade não é uma coisa agradável. Então, você tinha que traçar aquele perfil, né? Que poderia ser uma senhora idosa que teve filhos, mas nunca fez uma consulta ginecológica, ou uma adolescente que foi escondida da mãe, ou aconteceu de um homem levar a esposa e a amante porque ele estava com uma problemática íntima e queria saber qual das duas tinha passado para ele. Então, você está falando isso, eu estou lembrando dessa questão aqui, porque no momento que você vai fazer essa visita, que você explicou que você vai para ver, você tem que perceber qual é a situação da família, qual é a situação psicológica da pessoa que está pedindo os seus serviços, para poder traçar o modo com que você vai trabalhar com aquela pessoa, né? A essência do trabalho é o mesmo, mas o modo eu acredito que seja diferente. Não, e é bem isso. Além disso que você falou, de a gente traçar isso, é eu preparar a minha equipe para vir para prestar, né, a organização. Então, eu faço toda essa prévia, todo esse contrato e essa preparação com o cliente, e aí prepara a minha equipe, fala, olha, a gente vai assim, esse cliente é assim, né, a gente tem que tratar desse modo, a gente vai fazer uma organização. Às vezes eu falo, muitas vezes a gente vai fazer a mesma coisa, é um armário, mas assim, é outro ambiente, é outra pessoa, nunca é igual, né? Não é receita de bolo. Organizar não é receita de bolo, porque cada indivíduo é cada um tem a sua rotina diária diferente, então não dá para eu colocar um protocolo
exato, assim, ó, cozinha, arruma assim, assim, assim. Não dá, né? Depende de como você usa, depende do que você gosta, depende. Então, a gente tem que desenhar para cada um. Então, é importante conhecer pessoalmente, antes de tudo, né, o ser humano que está ali me solicitando a organização, para que eu consiga suprir essa necessidade que ele tem. E o mais importante, meninas, é muito assim, a organização, a pessoa sente vontade de organizar, mas às vezes passa, né? Então, a hora que me mandam um e-mail, em menos de 24 horas eu já respondo o cliente, porque aquilo lá pode passar, ele não vai querer mais. Pode desistir. Pode desistir, porque ele já está, às vezes, há tanto tempo com aquilo lá bagunçado, hoje ele acordou e incomodou, mas, daqui a pouco passa, volta de novo para bagunça, né? Então, é aquela coisa que você tem que... E até dá para entender, né, Ana, como se fosse até mesmo um transtorno, mesmo que leve, um transtorno mental, né? A gente quer entender assim, por que eu estou falando isso? É igual vício, por exemplo, se a pessoa que tem um vício e ela decide, não quero mais fumar, você tem que aproveitar aquele momento. Porque se passar um período, ela vai desistir, porque ela vai querer que, né, de novo, aquele vício desenvolva toda, né, a parte neuroquímica, que é o que o vício faz. E isso também provavelmente cabe com a organização, né? A pessoa já está num ponto, não, agora eu tenho que resolver isso. E aí, se não resolver naquele momento, não, deixa como tá. Então, volta para a zona de conforto. Eu acho que, e acho que talvez seja o gancho da gente falar um pouquinho de zona de conforto, porque se é tão fácil organizar, por que a própria pessoa não consegue? É difícil. É difícil. É difícil porque você fica na zona de conforto. E eu falo muito assim, às vezes tem cliente que fala assim, nossa, isso aqui tá, assim, essa bagunça eu podia fazer. Eu falei, sim, mas eu venho aqui, eu tenho meu horário para começar e meu horário para acabar, né? Eu tenho que ir embora, eu tenho que deixar tudo organizado. Se é você no teu quarto, lá no teu armário, aquilo lá já não é prazeroso, né? Aquela bagunça já está te incomodando, mas não é prazeroso para você porque você não sabe por onde começar. Então, o que vai acontecer? Vai tocar o telefone, você vai olhar o Instagram, você vai lá comer uma coisa, você começa, mas você não termina, né? Então, você tem aquele estímulo de começar a fazer. Você começa a ver uns vídeos no YouTube, vou fazer igual. Dobra uma, dobra duas roupas, começa a organizar as coisas na casa, mas depois, assim, tipo, já, né? É muita coisa. Então, quando tem um profissional, que a gente sabe, a gente tem um passo a passo, eu falei que a gente não faz igual para todos os clientes, mas a gente tem um passo a passo, né? A gente tem, quando a gente começa, a gente tem que tirar tudo, a gente tem que categorizar tudo, ver se está tudo ok para o cliente, se ele quer tirar, não quer tirar, enfim, a gente tem um passo a passo. Então, é o meu trabalho, né? Então, assim, eu já estou acostumada a fazer isso, não me incomoda ver um quarto todo bagunçado, né? Me dá prazer em ver aquilo e saber que a minha cabeça fica lá, sabe? Não, isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar lá, né? E tá. E eu quero ver o resultado. Então, ele precisa de um profissional, né? Muitas vezes as pessoas tentam, eu chego em casas que eles compram um monte de cesto, um monte de coisa, eu falo assim, tá aqui, mas não consigo fazer nada. Eles tentam, mas é uma ajuda, assim, do profissional mesmo que eles precisam. E é essa questão da ansiedade de ver aquilo bagunçado, incomodar, essa parte que que a gente entra e dá o caminho, né, da organização para eles. Legal. Eu não sei se eu posso te perguntar isso, para você dar um exemplo, né, para todos nós, réis mortais, que procuramos deixar nossas coisas organizadas. Vamos imaginar um guarda-roupa, né? Nas nossas roupas, na nossa casa, que a gente tem que, de manhã, saber o que vai vestir para sair. Quando começa a perder a mão, que você vê que está ficando meio desorganizado, você tem alguma dica para dar para a gente? Como é que aquele alerta? Vamos parar aqui, senão vai ficar uma coisa mais descontrolada. Quando é esse alerta? Quando é que a gente tem que ficar? Vamos até anotar aqui. Mas o alerta vai ser para você quando começar a te incomodar. Uhum. Né? Quando aquilo está te incomodando. Mas eu vou te dar uma outra dica melhor ainda. Que seria assim, não deixar acontecer isso, né? A gente sabe que a gente tem a nossa vida corrida. A gente trabalha, estuda, tem filho,
correria do dia a dia. A gente chega cansada em casa, eu chego cansada em casa, né? Como você falou, eu não consigo dormir se tiver louça dentro da pia, né? Então, mas criar, por exemplo, assim, a gente tem 7 dias na semana, criar um momento naqueles 7 dias para você colocar as coisas em ordem. Se você deixar 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, aí vira aquela bola de neve e você já não consegue dar conta, né? Eu falo muito assim, coloca essa rotina. A gente tem que ter rotina. Você tem rotina no teu trabalho. Como enfermeira, a gente tem a rotina de entrar, pegar plantão, né? Fazer. Então, você tem que criar isso na sua casa também, né? A rotina de você acordar, você tomar o seu café, você fazer sua meditação, você colocar a sua louça para lavar, enfim. Você tem que ter esses momentos. Você tem que criar essas rotinas, né? A gente já começa desde pequeno. Às vezes, com a criança, a gente já começa a fazer, né? As atividades lá, pontuar as atividades. Então, é para a vida toda, né? E a gente vai ter um momento que a gente não quer fazer nada, mas não deixar aquele momento que não quer fazer nada para sempre. Aí a casa vira uma bagunça. E a sua cabeça também, né? Pois é, quantas pessoas acontece o fato que você compra roupas e, de repente, ou seu estilo muda, aquilo já não pertence mais para você, ou então você engorda um pouco, emagrece um pouco e tem que comprar roupas que se adequam à atual corporatura que você tem, mas aquela roupa que te serviu, que você usou, que você pagou, às vezes um bom preço por ela, fica sempre ali e fica acumulando, né? Sim, mas é um gol para você daí, porque é uma roupa que você usou, certo? É uma roupa que você acabou ganhando um peso. Então, você pode... Eu tenho clientes que a gente faz a cesta da roupa que vai servir, porque eu vou emagrecer. Então, eu tô colocando né? É isso que eu ia perguntar. A gente você faz usar esse artifício para dar o estímulo para a pessoa poder colocar em ordem aquilo que está incomodando também nela mesma, não é? Porque se ela com aquela roupa ali guardada, ela tem aquela esperança que ela volte a usar aquela roupa, mas a esperança não basta, ela tem que levantar e fazer uma atividade física, se atenta à alimentação e etc. De repente, na minha concepção, se você pega, tirar, você não serve mais, tem que jogar fora. Eu acho que também não seria legal, porque aquilo ali, visualmente falando, é um estímulo para a pessoa atingir o objetivo dela, né? Sim, eu tenho clientes que têm, por exemplo, tiveram filhos, então demora para o corpo voltar como era antes. Então, assim, tem toda aquela roupa dela. Então, a gente faz as cestas, identifica até qual é o número daquela roupa, né? E vai para cima do armário, numa seção que ela não está pegando agora, mas que está lá, e o que ela está usando fica mais à vista, né? Mas é assim, é um gol, é um planejamento, aquilo lá está lá me esperando, então, né, para eu conseguir voltar ao peso que eu tinha. A gente faz isso, faz muito isso. Eu tô curiosa aqui, porque assim, você está em outro país, com outras culturas, eu aqui no Brasil e a Alessandra lá na Itália. Mas tem coisas que são muito comuns, né? A gente pensando no guarda-roupa, né? No armário. É interessante que eu quero ouvir um pouco assim, o que você indicaria, que também cada um, mas assim, o que normalmente daria para indicar? A gente colocar roupa no cabide ou a gente ter roupa na prateleira? Eu não sei se isso tem a ver com cultura, Ana, se tem a ver também, claro, obviamente, com poder aquisitivo, com tamanho de armário, com tamanho de closet, com espaço, também tem isso. Mas o que eu também, o meu fundo da pergunta é assim, tem pessoas que acham que a organização ela só vai acontecer se eu tiver tantos cestos, tantos cabides, tantas caixas por cores, entende? Muitas vezes ela não vai ter condições de ter, ou então não tem local, dependendo onde ela mora, para comprar exatamente aquela caixa que mostra lá, né, nas propagandas e tal. Então, fiz 2 perguntas e uma eu misturei tudo, mas o que você entendeu aí, manda bala. Não, eu sei, é porque assim, você vê aquela foto lá da revista, né, ou do Pinterest, ou do Instagram, eu sei lá, nunca vou conseguir ter aquilo, porque aquilo lá é uma fortuna, ou aquilo não tem aqui, né?
Não, eu acho que não é aquilo, né? Às vezes a gente coloca uma foto, porque a foto chama atenção, as cores chamam atenção. As cores a gente usa muito para o visual, para você encontrar mais rápido a roupa. Tá? Então, assim, independente se é dobrada, se é pendurada, vai conforme é o tamanho do teu armário, né? O tamanho do seu closet e também da tua rotina. Que nem hoje mesmo, vou te dar um exemplo. Eu fui numa visita onde a cliente falou assim, a enfermeira, por coincidência, muito legal, ela é enfermeira pediátrica, e ela falou assim, eu não tenho tempo de dobrar roupa nenhuma. Eu falei, então vamos pendurar tudo. E pendurar mais rápido, porque assim, aqui a gente usa a máquina de secar, ou você já seca no cabide, né? Porque aqui é um ambiente que é quente, já seca dentro de casa, mas a gente não seca fora. Então, assim, é prático você pegar a roupa e você guardar a roupa no cabide do que você ter que fazer uma dobra e colocar empilhadinho numa prateleira, né? Então, depende da rotina de cada um e como ele vai manter isso. O mais importante que eu avalio na pessoa, na casa, é quem vai fazer isso depois que eu sair, né? Eu vou deixar tudo lindo, perfeito, mas eu sempre tento fazer de uma forma, estudar aquele cliente que ele mantenha aquilo. Eu falo muito para eles, eu não quero voltar, né? Eu não quero ter que voltar aqui, eu quero ter que voltar numa situação em que você precise de um outro ambiente, que você vai mudar, de uma outra situação, mas não para vir reorganizar o que eu já fiz no sistema para você. O sistema de organização que eu faço para você, eu quero que funcione e que você não me chame mais, né? Então, assim, às vezes precisa usar um organizador para ter mais espaço, mas você não precisa ter organizadores. Às vezes a caixa atrapalha, às vezes a caixa ocupa mais espaço. Né? Então, tudo isso você tem que medir, calcular. Então, às vezes acho que a organização é colocar um monte de produto, um monte de caixinha. Às vezes as caixinhas atrapalham mais. Né? Então, o uso delas também tem que ser consciente. Né? Não só do tanto de roupa, ou tanto de coisas que a pessoa tem na casa, mas o uso de material para organizar também. Eu estou aqui pensando que quero mostrar para vocês ali como é o armário do meu marido e como é o meu. Eu vou ver coragem, eu vou acender a luz e vou mostrar qual é a diferença. Que eu estava procurando 2 semanas atrás um vestido que eu não achei até hoje. E eu falei, gente, que eu perdi, não é possível. Aí eu tive que tirar tudo de dentro do guarda-roupa e fiz uma limpeza, arrumei, mas não chega nem aos pés da parte do Paulo, que se ele tem catalogado. Ele é organizado. Demais, é uma coisa impressionante. Mas não vale porque ele é militar. Ele fala isso, porque ele sendo da Marinha Mercante, ele explica, Alessandra, eu tinha um armário desse tamaninho para colocar uma vida de 6 meses. Então, a gente tem que aprender a se organizar. Mas assim, dentro de casa, é uma coisa, tudo com etiqueta, tudo dobradinho, até as cuecas dobradas por cor, as meias. As minhas gavetas de meias, você abre e faz assim, meto a mão. Olha que o pé não acha o outro, né? Mas meia, tá vendo? Ó, cueca, tá vendo? Ó, tudo organizadinho, ó. Deixa eu te mostrar a parte do armário. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá as caixinhas com a etiqueta. Tudo etiqueta. Tudo assim, as fardas todas juntas, camisa aqui, aí tudo com coisa militar, pijama. Olha, você já tem exemplo aí na sua casa, viu? Dele, né? Porque o meu, agora vou mostrar a minha gaveta de meia. Aqui, ó. Oh! O quê? É só de meia, então tá valendo. Tá só vendo? a tudo bagunça. Assim, tá vendo? Aqui, ó. Casaco de um lado, coisa bolo, tudo de lá. No meu, eu não posso abrir. Melhor não abrir, Alessandra. Eu organizei um pouquinho, mas ainda tem coisa para colocar no lugar. Mas tudo porque eu queria encontrar o vestido que eu não achei. Por isso que você foi organizar. Foi isso. Ai. Não, mas dá os parabéns para ele, viu? Tá bom. Ele já tá todo feliz, porque ele gosta quando ele vê. Tá vendo? Mas o mais importante é isso, assim, é o teu sistema. É o que a Ana perguntou.
Não preciso ter, eu tenho que ter essa caixinha desse tamanho que fulana falou que é essa aqui. Não. É o propósito de você ter aquilo lá no lugar, né? Saber que aquilo, a gente fala assim, cada coisa na sua casa tem uma casinha, né? As pilhas tem um lugar. Às vezes, assim, você chega numa casa, tem pilha na gaveta da sala, tem pilha na gaveta da cozinha, tem pilha na garagem, e ainda o cliente não acha pilha, vai lá e compra mais pilha, né? Então, vamos criar um lugar para pilha aqui, nessa gaveta, toda a família sabe que a pilha está ali nessa gaveta. A tesoura, você tirou da gaveta tal, sempre vai chamar aquela, mãe, cadê a tesoura? Onde que tá a tesoura? Perderam a tesoura, né? Então, são coisas pequenas, não é só roupa, é tudo na casa. Tudo você tem que achar um lugar para ir, né? E voltar para o lugar. O mais importante é o voltar. Exatamente. Não é só o tirar. Quadrinhos, né? Tem uns quadrinhos, né? Tire, guarde. Quando tirar, coloque de volta. Quando beber água, tem, né? Tem mesmo uns pensamentos. Que é bem bacana. Ana, quem que é seu público aí? Quem é geralmente o seu público? Como que você caracteriza, assim? Você diz do que você quiser falar. Acho que não só de faixa de renda, de se é mais mulher, mais homem, quem são as pessoas conhecidas, quem são geralmente teu público? Então, assim, vamos começar. 95% dos meus clientes não são brasileiros. Tá? Então, poucos meus clientes são brasileiros. A gente sabe que tem uma comunidade brasileira grande aqui, mas poucos são brasileiros. Tem americanos, muito americanos, mas aí tem latinos, tem de vários... Porque aqui em Miami tem gente do mundo inteiro, né? Então, mas brasileiro eu tenho muito pouco. A faixa etária do meu público é de mais ou menos 30, 35 anos a 97. Eu tenho as minhas de 90. A grande maioria é mulher, mas eu estou tendo muitos homens, e é bem interessante que eu tive 4 clientes homens que me ligaram para dar de presente para a esposa o closet, a cozinha, o pantry, mas não a despensa, não porque elas eram bagunceiras, mas porque ela tem a vida corrida com os filhos e tal, eu quero dar de presente porque, né, ela merece. E fazer surpresa mesmo, de a gente ir lá, ela não tá em casa, e chegar e tá tudo organizado. Então... Ai, que presente bom! Né? Tá no lugar. Que delícia! Olha, teve Seu Osmar, presta atenção. Assiste aí. Teve um cliente que deu de Natal a casa toda para a esposa. Aí ela ficou tão feliz, sabe? Porque daí eu também, assim, quando eu inseri, né, essa profissão, eu fui atrás também de outras coisas que dá para ser feitas junto com a organização, e é necessário fazer. Então, eu fiz curso de redesign de interiores. Então, assim, eu faço design de armários, ou a gente tem que mudar esse armário aqui, não tá bom aqui, vamos medir, colocar outra coisa para ter mais espaço. Então, tenho pessoas que aí vêm e pintam a parede se precisar, né? Então, a gente tem vários serviços que vão juntando para que, ao final, com a organização, fique aquele ambiente realmente, né, harmonizado. Então, fiz Feng Shui, curso para você saber a disposição, né, os elementos. Então, assim, a gente vai agregando. A organização, assim, é tudo. E nesse presente de Natal que ele deu para ela, era que ela é médica, mas faz atendimento online, né? Então fica mais em casa, escritório, em casa, e filho, e coisa. Então, nossa, a gente fez uma transformação que ficou assim, pintou parede, mudou móvel, sabe? Ficou lindo, lindo, lindo. Ela falou, foi melhor do que uma bolsa de marca. Esse presente, ela falou. Fiquei mais feliz que uma bolsa de marca, ela falou. Você falou, Ana, ia te perguntar e você já me respondeu sobre a questão do Feng Shui, porque eu também sou operadora Feng Shui, e as pessoas acham, isso não é pra gente, é coisa de oriental, não. Mas eu comecei a fazer, porque eu fiz a especialização na Tuiuti, você conhece ali, fiz em medicina tradicional chinesa, e eu conheci o Feng Shui naquele momento ali, e eu passei a ter não é uma obsessão, mas uma atenção muito grande em relação ao quarto, a cama,
de levantar da cama e arrumar a cama. O quanto é importante isso em relação que o Feng Shui te ensina para você iniciar o seu dia, de não deixar a cama desarrumada para sair. E basta 5 minutos, nem isso, não é? Porque a sensação que você tem de você voltar do seu dia de trabalho, de estudos, quando você saiu, e se deparar em casa com a cama daquela bagunça, é uma coisa muito, muito estranha. Parece que não é seu aquilo, né? Então, é muito importante isso. Tem gente que fala, eu estou correndo, não tenho tempo. Em deixar a cama e o quarto organizado, porque isso depois vai interferir primeiro na tua prosperidade, porque aí é um outro papo mais comprido para fazer o que tem a ver a prosperidade mesmo em termos financeiros, do fato que você começa o seu dia e não arruma o ambiente onde você dormiu, onde você vai voltar para repousar. Né? Depois que visivelmente você, quando volta, que você está cansado, vou chegar em casa, vou relaxar, e a cama está daquele jeito, aquele ninho. E é bem isso, essa questão de você deixar, sei lá, como eu posso falar, dar 10 minutos da sua manhã antes de você sair de casa, já deixar organizado, porque quando você voltar, você vai voltar cansado, e cansado você não vai fazer nada mais, né? E você encontrar a sua casa organizada, para que você venha e relaxe, né? Termine o seu dia relaxado, toma um banho, descanse, do que você chegar naquela casa que tá aquela bagunça, né? E você já tá cansado, já tá estressado. Então, isso é bem importante. E o Feng Shui... E aí pego o gancho já de toda aquela história que a gente fala aqui, que é o lance da energia, né? Porque somos energia e, né? E o local é energia. Ana, mas não só da energia. Aquilo que nós conversamos aqui sempre, que nós falamos com o último convidado, é que roda, a gente fala sempre no mesmo núcleo, a gente chega. Porque em relação, e talvez a Anabelle vai me entender melhor do que você, Ana, porque você, estando no Brasil, existem crenças limitantes, não sei se a Ana vai falar para mim, de acordo com os utensílios que nos auxiliam a manter a casa organizada e limpa. Quantas vezes você já ouviu falar, a máquina de lavar não lava? Lavar louça, Deus me livre, não lava direito, não é? E aí você sai da realidade nossa aqui. Eu também, eu vivo aqui há 22 anos, e eu poderia ter comprado a minha máquina de lavar, e eu tenho máquina de lavar louça, tem 3 anos. A minha vida mudou é uma coisa assim absurda, mas até com economia de água e de sabão. De tempo. Não é? E de tempo, porque enquanto é o mais precioso, né? Eu estou fazendo outra coisa. Não é que eu posso estar estudando, eu posso estar indo tomar um banho, eu posso estar fazendo uma coisa e sai. Porque a gente escutava, não, mas isso não lava. Não, a roupa tem que lavar toda na mão, né? Esfregar calça jeans na mão, porque não vai lavar. A gente tem coisas que a gente pode ser mais prático, né? E a gente economizar tempo para outras coisas que dependem de mais tempo seu. Claro que depende de cada cultura, depende de cada situação, de cada casa. Mas eu acho é importante você saber que dá para ser feito por na máquina, ou por alguém fazer por você, para que você tenha tempo para dar qualidade em uma outra situação. Então, você tem que saber delegar, você tem que saber, na sua casa, o que funciona melhor. E para a sua família, eu falo muito quando eu atendo um cliente, por exemplo, uma cliente me liga, mas não é só ela que mora, ela tem os filhos, tem marido, tem pessoa que ajuda, ou a mãe mora junto, então todo mundo tem que estar conectado. Não adianta uma pessoa querer estar organizada e seguir um planejamento na casa se o resto não tiver todo mundo junto. Então a gente coloca todo mundo, porque vai melhorar para todos o ambiente, né? Todos vão ganhar nisso. Então, às vezes, as pessoas falam... Tem que manter o seu trabalho, manter organizado, não tem muito sentido. Né? Mas muitas pessoas falam assim, vocês...
você é OCD, né? Ou você como que eles chamam? Que você gosta de organização, que você faz organização? Como é que chama mesmo em português? Como é que chama no Brasil? Esqueci. Sistemática. Não, você... Rígida. Gente... Daqui a pouco você lembra. A Alessandra também, volta e meia, ela esquece palavra em português. Que você... Ai, como assim? Você é a louca da organização. Você é chata porque ela é organizada, sabe? Não. Por que a pessoa que é organizada é a chata? Não a que faz bagunça, né? Vocês já viram que sempre os papéis são trocados. Não, porque o organizado, ele quer aquilo e né, ele quer a coisa acontecer. Eu falo, gente, sendo uma pessoa organizada, você consegue fazer muito mais coisas no seu dia a dia. Exatamente. Você consegue muito mais tempo. Você já viu aquela pessoa falar, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Alguma coisa está acontecendo. Né? Então, vamos parar, vamos sentar, ver o que é prioridade. Prioridades a gente tem que colocar. E organizar isso. Eu falo muito, não é só nas coisas materiais, né? É no teu dia a dia, no que você toma posição para fazer. Né? O que é prioridade para mim no dia de hoje? O que eu preciso fazer para melhorar o meu dia, né? Então, tudo é planejamento. Eu falo assim, a gente tem que se autoconhecer e planejar. Sem planejamento, as coisas não acontecem, né? Agora, isso impacta muito nos relacionamentos, né, Ana? Sim, impacta. Eu acho que, assim, tá todo mundo não mesmo, né? Porque quando você fala que coloca todo mundo... Mas eu acho que, assim, tem que as pessoas precisam se entender e seguir porque um tem que respeitar o outro, obviamente, mas... eu falo, para tudo tem que planejar, gente. A gente não vive sem planejamento. Hoje as pessoas, né, a gente tem as gerações aí, várias gerações, a gente é de gerações passadas, né, que acha que, nem tem que não precisa pensar no amanhã, vive o hoje. Não dá, gente, a gente precisa pensar no amanhã, a gente precisa planejar as coisas, né, senão uma hora não vai funcionar. Pode dar certo agora. Não, e eu entendo que você deve ter passado por várias experiências aí, que muitos casais devem ter algumas brigas homéricas, né? Ou então com os filhos. E assim, claro, né? Os meus estão adolescentes, já estão adultos, né? Mas na adolescência não foi fácil. E eu também acho que a gente peca, assim, no momento que você... Não, deixa que eu faço. Vai lá. Não vai fazer? Então você vai lá e acaba fazendo pelo outro. E aí... né? A pessoa costuma. E a pessoa costuma, não, então vou deixar. Chega, larga o sapato lá, daqui a pouco larga a mochila lá do outro lado, a blusa, o moletom do outro lado, quer dizer, em 3 lugares totalmente diferentes, e tá tudo bem, porque alguém vai sair catando, igual uma formiguinha carregadeira, e para fazer essa organização. Então, isso vai cansando, isso vai esgotando, e porque tantas pessoas acabam num momento até de, como é que fala, de destemperança, dia de fúria, aquele dia de fúria que você quer matar todo mundo, né? Por conta dessa fala. Porque realmente, para quem é organizado, incomoda. Eu digo aqui, ai meu Deus, em casa aqui tem coisa que me incomoda. Gente, você tirou o sapato, por que você não guarda? É uma coisa Vai deixando. Simples, né? História da cama, eu não consigo sair trabalhar sem arrumar a cama, por exemplo. Só que daí tem um dia da semana que o Osmar sai depois de mim, e eu falo, arruma a cama. Aí ele fala, você tem uma mania, esse negócio de arrumar a cama, que depois a gente vai deitar de novo. Já tá bagunçada? Arruma a cama, a gente vai dormir depois. Né? Eu arrumo a cama, porque tem que ficar organizado. E pronto. Não, aqui das minhas regras, que eu não admito, que eu fico chateada por conta do Feng Shui, o último que levantar da cama tem que arrumar a cama, e as tampas do vaso sanitário sempre abaixadas. Também. Não existe. Não, eu dou uma de louca. Senão é uma coisa que me tira do sério. Mas sabe que essa questão, a gente está falando do relacionamento, Ana, o meu marido, ele
ele vem de 3 irmãs, e os 2 foram os últimos que foram gêmeos. Então, foram os mais mimados em tudo, né, pela minha sogra. Então, quando a gente foi morar junto, era assim, né, ele não fazia nada. Então, sabe aquele cesto de roupa desse tamanho, que você põe a roupa e fica uma perna da calça para fora? Gente, isso me irritava completamente. Gente, é o tamanho da boca do cesto e uma perna para fora. Mas fui, sabe, assim, educando. Eu sei que você está falando, porque eu já aqui também era. Um negócio desse tamanho, como é que fica uma coisa para fora, né? Ou aquela coisa de apertar a pasta de dente no meio. Então, assim, tem umas coisas. Mas, assim, foi indo que, né, eu fui mostrando e tal. Hoje ele é mais chato que eu. Completamente mais chato. Chato, eu digo assim, chato no bom sentido, né? Eu digo, na cozinha, como ele sempre tá de dieta, pela questão da profissão dele e tudo mais, é ele que cuida da cozinha. Então, se eu põe alguma coisa fora do lugar, assim, por exemplo, na máquina de lavar louça, eu coloco o prato no lugar que é diferente do onde ele coloca, ele já acha que tá errado. Então, assim, eu criei um monstro. Ele tá mais organizado. Mas aí é tudo questão de respeito também, né? Porque aí nós somos adultos, no momento que nós sabemos que temos que conviver com uma outra pessoa, tem que ter o compromisso, né? Então, daí a gente vai se... né? E as coisas vão entrando no eixo. Não dá para ser radical, eu quero assim, pronto, acabou. E aí, no final, não vai dar certo nunca. E uma coisa na organização também é essa questão, assim, a gente contém muito a ansiedade, né? É uma coisa que aquela bagunça te dá ansiedade, te dá medo. Às vezes a pessoa não quer nem ficar em casa pela situação de que está bagunçado. Então, é uma limpeza que a gente faz. Só que muita gente tem medo, né? Medo da organização também. Eu não quero ficar freak, eu não quero ficar a doida da organização, ou eu não vou dar conta. Então, é uma coisa que é uma mudança, assim, a gente dá doses homeopáticas, depois você gosta, porque você vai ver que você vai ter muito mais tempo. Principalmente a roupa, num closet organizado, quando você chega de manhã, você pode dormir mais tempo, porque você sabe que as roupas estão ali, é só pegar, né? Ou a cozinha está limpa, então o teu café da manhã vai ser mais rápido para fazer. Ou ir no mercado, se você tem uma lista, você vai economizar dinheiro, porque você não vai comprar besteira, né? Ou coisa que não precisa. Você tendo uma despensa organizada, você vai saber tudo que você tem lá dentro, né? E vai usar tudo. Eu pego muito, a gente joga muita coisa fora aqui, muito. Quando tem a casa que tá bagunçada, a gente faz despensa, a gente joga muita comida fora, porque venceu. E fica lá no fundo, vencida, sabe? E, assim, é dinheiro jogado fora, é comida que poderia ser para outra pessoa, enfim. Então, eu falo, organização é tudo. Organização é vida. Qualidade de vida é vida. E não dá para ter medo de se organizar. Não dá mesmo. Mas você falando isso, até a gente mesmo, que tem um pouco já isso de organização, se você não cuidar essa história mesmo do alimento, né? Você vai deixando lá. Uhum. Não costuma muito fazer alguma coisa que vá coco ralado, por exemplo. Eu adoro coco ralado. Mas, enfim, aí você vai pegar, o negócio tá vencido já não sei quanto tempo. Ou às vezes está lá num lugar tão escondido, com tanta coisa na frente, você não achou, você comprou de novo. Né? Então, assim, é por isso que a gente faz. Coloca tudo que é do mesmo no lugar, etiqueta, todo mundo sabe que está ali. Se acabar, sabe que ali é o lugar de quando você compra mais, né? E aí é uma rotina. É simples, é tão, assim, fica no automático. Eu falo, a organização vai se tornando automático, como você escovar os dentes, como você lavar o seu cabelo, como você tomar banho, como você olhar o teu Instagram, né? Então, você tem que estar aberto para isso e na tua mente, né? Você precisa ter aquilo organizado. Uma certa disciplina que depois fica uma normalidade, né? No início é um pouco... Você tem que se acostumar com a disciplina, depois fica uma normalidade. Uma coisa que... Como respirar. Ana, e você tem algum ritual, assim, antes, quando você... Vamos supor que você chega àquela zona,
aquela bagunça que você não sabe por onde você vai começar. Claro que deve ter todo, né, o Aham. teu protocolo. Mas você tem algum ritual antes de ir para um local de trabalho para organizar? Você faz alguma coisa antes? Como para você, tô falando, para Para mim, você. não, na verdade, Ana, eu sempre tenho, assim, eu falo assim, eu não sei se eu medito ou não medito, ou se eu medito certo ou não medito certo, mas eu faço do meu jeito, né? Então, todo dia de manhã eu acordo, então, assim, eu faço meu alongamento, eu tenho que fazer alongamento, até porque a gente vai ficando mais, né? A idade vai pesando, então, e o trabalho é um trabalho pesado também, então, eu faço meu alongamento, faço uma meditação, tenho a minha religião, né? Então, rezo para que meu dia seja melhor possível, seja planejado como eu fui. Peço muito a produção, porque a gente dirige muito aqui, assim, o trânsito é violento, então eu tenho esse momento meu, sabe? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, foi muito engraçado, eu tive o autoconhecimento, depois que eu mudei para cá, eu assim, cuidei mais de mim, né? Eu cuidava mais dos outros aí, como enfermeira, né? E, então, assim, a gente entrou muito nova na faculdade, me formei com 21 para 22, aí você já sai na correria de querer trabalhar no hospital, e sai fazendo pós-graduação, sai estudando, trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha no final de semana. Então, assim, eu nunca cuidei da minha saúde, né? Tanto física quanto mental mesmo, né? Porque você tá lá ocupado em você produzir, em você fazer a sua profissão, né, acontecer. Então, quando eu mudei para cá, foi uma mudança tão grande, mas tão, assim, inteira para mim, né, de eu não saber uma língua, de eu estar só eu e meu marido aqui sem família, então, assim, fui para academia, cuidei da alimentação, né, cuidei, assim, por dentro e depois por fora, então isso para mim foi uma mudança. A mudança gera medo muitas vezes pra gente, né? Para mim gerou medo, mas depois deu oportunidades, né? E eu controlei esse medo e eu consegui ter esse controle e assumir coisas que eu nem imaginava na minha vida, né? Falar uma outra língua, ter uma outra profissão, sabe? Ter uma qualidade de vida. Então, assim, todo dia de manhã eu tenho esse cuidado comigo, né, mental, e assim, já tenho o planejamento todo do que eu tenho que fazer. Uma coisa que é ruim ainda da minha parte, vou dizer para vocês, me frustra muito se eu não consigo fazer aquilo que eu planejei no meu dia. Isso me deixa frustrada completamente, sabe? Isso eu tenho que trabalhar mais, eu preciso de ajuda. O que me deixa muito frustrada, assim, se eu não conseguir fazer toda aquela minha lista E quando eu vou deitar, eu tenho, né? Eu ponho a minha lista no checklist, faz o checklist. Eu vou lá e vejo tudo que eu não consegui fazer mesmo. Eu não consegui fazer. Porque eu sempre, isso sempre foi meu, acho que desde pequena. Eu sempre coloquei metas para mim mesma, sabe? Que eu queria fazer mais. Assim, se eu fizer isso, eu vou conseguir isso, e aquela compensação. Então, assim, ainda eu tenho que trabalhar um pouco essa questão de ficar frustrada por eu não ter feito o que eu planejei para mim, né? Não das pessoas, mas comigo mesma. Então, porque eu exijo muito, né? Que as coisas consigam acontecer no momento que eu planejei. Que às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Às vezes sai um pouco fora dos trilhos, mas aí a gente vai aprendendo cada dia. Aí a gente se conecta, não, mas é por causa disso e disso, né? Então, sempre tem uma conexão, né? Sempre tem, mas ainda eu tenho essa frustração que eu acho que eu tenho que trabalhar comigo, por eu, sabe, querer as coisas muito perfeitas, né? Então, o perfeito, às vezes, acontece isso, a gente cria uma expectativa, né? Mas eu falo, essa mudança para um outro país, assim, fez eu melhorar eu mesma, né? Não que aí eu era uma pessoa ruim, mas, assim, é que você tem que se virar de um outro jeito, né? Então, você se conhece. Eu conheci o meu marido também, porque a gente quase não se encontrava nos últimos anos, porque eu viajava muito. E, então, assim, quando a gente foi para cá e teve que os dois tomar café, almoçar, jantar, né? Você não trabalhava, ficava o tempo inteiro junto. Eu falei, Jesus do céu. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, é um aprendizado e foi, assim, coisa assim que você vê assim, nossa,
de 11 anos, vai fazer 12 anos que a gente está aqui, como a gente muda, né? E a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa ter essa energia positiva sempre, senão você não consegue ir para frente. Tem coisa que dá errado, que você acha que, porque eu, mas depois você vê que aquele errado era para você ter uma coisa melhor lá na frente. Então, é isso. A gente vai ganhando experiência e percebe que quanto mais, que às vezes a gente não se conhece, porque a gente vai no automático, né? Tem muita aquela coisa que você sai, você fala uma coisa certa, a gente terminou a faculdade muito cedo, então você saiu daquela coisa ainda um pouco adolescente, embaixo da asa do pai e da mãe, depois eu faço, ou então a mamãe já fez para mim, não é? E aí você encontra naquele ritmo de trabalho, e do nosso trabalho, que é plantão, sai para um lugar, vai para o outro, aí faz após, etc, não é? E daí um dia você acorda e você percebe que você não teve tempo para você. E passa, né? Vai passando. Então, mas assim, eu assim, tudo que eu fiz como enfermeira, assim, eu não tenho o que falar, assim, tudo que eu quis eu conquistei, né? Sinto falta, sinto, mas vir para outra profissão e assumir essa outra vida aqui, né? Vamos dizer assim, eu acho que eu cresci muito. É um crescimento que você tem. Acho que é a idade, né? A gente vai vendo que a gente vai colhendo muita informação, muito fruto e tudo. A gente vai ganhando experiência, né, Ana? Na idade. Ana, como eu falei aqui hoje, que o Paulo que ele sempre teve cabelo branco desde os 30 anos, né? Aí agora ele vai fazer 54, aí, eu tô ficando velho. Eu falei, não, você está ficando AG. Boa. Ana, para chegar até onde você chegou, quem foi tua inspiração? Ai, menina, eu acho que assim, Deus me deu essa motivação, sabe? Assim, não existe uma pessoa, um ser humano, entendeu? Acho que Deus sempre esteve do meu lado e o meu marido me apoiou muito. Assim, o Marco me apoia muito em tudo que eu penso que eu vou fazer. Ele falou, não, vai dar certo. Sabe? Ele nunca falou assim, não façam. Ele sempre, tanto que quando eu cheguei aqui, os 6 primeiros meses eu chorava, porque eu não conseguia falar inglês. Ele falava, então vamos embora. Eu falei, não quero. Ele, mas por que você está chorando? Porque eu quero falar inglês. Sabe? Então, assim, ele sempre esteve do meu lado. Então, Deus e ele, assim, foram pessoas que, sabe, me deram essa força para ir conquistando, né? E eu tenho muito orgulho, né, de falar que eu tanto apoio ele como ele me apoia, porque só nós dois aqui, né? Então, não existe assim uma pessoa, me inspirou para eu ser o que eu sou, né? Eu acho que Deus colocou isso no meu coração. Colocou no coração e colocou vocês um caminho do outro para seguir uma estrada. São nesses momentos que a gente tem a certeza que a pessoa que está no nosso lado é aquela pessoa justa ou não é? E daí chega aquele ponto que você tem que decidir o que eu vou fazer, continua assim, não é? E nesse caso, no teu caso, foi a certeza de que era a pessoa justa, que ele com a parte dessa coisa positiva de manter o espírito positivo no teu lado, que era aquele mais frágil, porque você está num país estrangeiro que não conhece nada, sem falar a língua, é uma coisa tremendo, né? Como se você fosse um bebê, né? Uma criança de 3, 4 anos é mais ágil que você, mas num corpo do adulto, não é? E quem está perto de você não conhece a tua história não sabe, então você fica completamente deslocado, é muito estranho, é muito ruim. E a todo momento ele fala, não, a gente volta, não tem problema. Eu falei, não, mas eu não quero continuar. Eu sempre, assim, aquela coisa planejamento, eu sempre quis, né, conquistar as coisas, mas não foi fácil, né? Então, se ele não tivesse do meu lado, talvez fosse diferente, né? Então, vamos dizer assim, talvez a inspiração pode ter sido ele que me inspirou, enfim. Mas essa parceria e esse relacionamento é bem importante. Foi bem importante. Que ótimo, que ótimo.
E que deu super certo, né, Ana? Ó, você falando, e eu estava aqui pensando que o teu trabalho, ele também acaba sendo uma fonte de terapia, né? Um trabalho muito terapêutico. E não só pela questão, né, que você trouxe que as pessoas que têm apego, né? Aquelas pessoas que já são mais acumuladoras e tudo isso. Mas o fato de mostrar que é possível fazer algo, né, com a organização. Porque uma coisa vai um dia, né, uma semana e deixa tudo pronto, entrega para a pessoa a chave da própria casa dela, mas ela vai ela vai ter que dar continuidade, né? E ela ter esse entendimento que depende dela também. Então, eu penso que isso é muito terapêutico, é muito... a gente fala muito sobre terapia sob medida, cada pessoa entendendo o que é possível fazer dentro das suas possibilidades, né, da sua estrutura física, da sua estrutura emocional, com a sua família. Como você falou, não dá para fazer igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, Sim. Né? As pessoas têm a sua individualidade e tudo aquilo que você já falou das características. Então, eu acho que o teu trabalho, ele não é só, né, a organização, e você traz o a mais. Eu acho que junto com o teu a mais, você traz uma coisa que é o sangue brasileiro, que é esse quentinho, né? Que quando você fala assim, né, que se emocionou, que se emociona também, né? Porque aqui a gente tem essa cultura, né? Tá todo mundo junto, todo mundo se abraça, todo mundo tá querendo estar na casa da avó, tá querendo estar na casa da mãe, aquela criançada, hoje os adolescentes, é uma correria. Mas é porque esse sangue que é quentinho também acho que acaba dando diferencial aí no teu trabalho. Muito top. E, Ana, sabe, eu lembrei de uma situação aqui, eu tive 2 clientes que me chamaram no momento em que se separaram, sabe? Então, assim, a gente foi muito mais psicóloga do que profissional de organização. E essas 2 ficaram muito amigas minhas, né? Tanto que me liga e fala, oi, amiga, né? Mas que eu tento não misturar as coisas, mas você acaba, né, tendo essa intimidade. É um ser humano, né? Então foi de realmente, preciso tirar as coisas dele, traição no meio, enfim, coisas, né, que aconteceram e me chamar para que eu pudesse tirar e reorganizar. Então, assim, você, né, eu participei de toda a situação, né? Então, você acaba ajudando nessa parte também. Às vezes ligam, às vezes choram, e aí, vamos tomar um café, vamos conversar. Então, você acaba dando esse apoio, né, que precisa, porque muitos dos meus clientes, como eu falei, que, né, poucos são brasileiros, mas esses que são os americanos também são pessoas que mudaram para cá, então também não tem família aqui, né? Então, acaba assim, todo mundo é meio que sozinho, né, aqui. Então, quando você dá quando eles dão essa abertura de você entrar na casa e você criar essas rotinas, organização e tudo mais, a pessoa começa a conversar com você, então você acaba falando muita coisa e tentando ajudar de algum modo nessa parte psicológica também. A gente escuta muitos problemas. É verdade. Aí você também tem que ajudar a participar, mas criar uma barreira para não absorver tudo isso, né? Não. A gente é importante também. Tem que separar, Assim como no hospital, quando a gente trabalha, que a gente lida com no momento, acho que mais delicado que as pessoas passam, e que muitas vezes traz comoção, mas aí a gente aprende a não levar para casa, né? A gente participa, porque não somos feitos de sangue de barata, mas a gente aprende a depois não levar para casa. Não quer dizer que vão ser frios com a pessoa, né? A gente tem que ter aquele escudo de, né, não absorver, mas de trazer tranquilidade para essa pessoa que está procurando a gente para conversar e para, né, para desabafar, né? A gente acaba mais escutando do que também dando muita opinião, porque eu falo assim, às vezes você dá uma opinião, depois ainda aquele relacionamento acaba voltando, aí você falou alguma coisa, né? Então a gente é imparcial.
mais a gente fica aberto a escutar. Às vezes as pessoas querem ser mais escutadas, porque hoje em dia todo mundo quer falar e, né? Também. Ô, Ana, mas antes da gente ir caminhando para o final, queria que você contasse vai acabar! Olha, tá tão bom, né? Muita coisa. A gente vai ter que pensar aí depois, se a gente não marca parte 2. Viu, Ana? Mas eu acho que nessa questão da organização você deve ter encontrado muita coisa diferente, estranha, bizarra. Queria que você contasse aí alguma coisinha que dá para contar para a gente. Tá, porque assim, essa faz tempo, e também assim, a gente não vai falar nomes aqui porque tem contrato e tudo mais, mas tem uma situação assim, até que a gente deixou do jeito para a gente não criar uma outra, né? Organizando o closet do casal, a gente encontrou fotos que não era da esposa. Porque a gente tira tudo do lugar, né? Cara da Ana. Uau! Entendi. Então, quando a gente tirou e viu assim, não é. Eu falei, vamos deixar no mesmo lugar. Porque a gente vai tirando tudo. Baixa tudo, né? A roupa para que a gente consiga ver a quantidade, para botar tudo num lugar só. E aí tava embaixo de umas roupas, ó. Eu falei, vamos botar essas daqui no mesmo lugar e as fotos embaixo de tá, porque, né? Não sei se elas. Foto do casal junto? Da pessoa? Não, do marido com outra. Entendeu? Ele não era a esposa que me contratou, era ele com outra pessoa, umas fotos bem íntimas. Só que estava debaixo das roupas dele, numa. Que corajoso! Leva para casa ainda. Sei lá, né? Esqueceu que alguém lá, ou ela não avisou que alguém ia lá organizar. Mas aí quando, né, a gente viu, eu falei, não, vamos botar de novo lá, não quero criar a situação, imagina. Vou chegar para, esse aqui, ó, né? Aí, imagina. Eu ia ficar lá naquele meio, como é que eu ia terminar meu trabalho? Terminei e passei. Rapaz, você tem que querer pagar você daí, né, Ana? Vou ficar no rolo. E daí teve uma outra situação, tem várias, mas assim, teve uma situação que a gente se sentiu um pouco. Eu tenho no meu contrato que a gente que o local tem que estar seguro para a gente trabalhar. Sem arma, sem drogas, né? Eu coloco que o cliente tem que assinar. Mas, nesse caso, o cliente tinha um monte de armas em cima na última prateleira do armário, né? E aí, eu pedi que retirassem, que a gente não ficaria na casa se tivesse arma, porque que aqui tem essa, né? Aqui é permitido, mas ao mesmo tempo que é permitido, a gente fica com medo, né? Ou aquilo, eu pegar sem querer e disparar. Ou a pessoa que tá ali que tem arma é violenta, né? A gente não sabe. Porque toda vez que eu entro num cliente, é uma pessoa estranha. Eu sou estranha. Até uma vez uma cliente falou assim para mim, nossa, eu tô contratando você é uma pessoa estranha entrando na minha casa. Eu teria que ter medo. Eu falei, mas eu também teria que ter medo de você. Você não me conhece, mas eu também não te conheço. Eu vou estar aqui dentro do closet seu, com a porta, a tua casa está com a porta fechada, o teu quarto está com a porta fechada. Eu estou aqui dentro, pode ser, né? Pode ser qualquer coisa comigo também. São os dois lados. Então a gente tem muita essa segurança, mas nesse caso tinha armas e a gente pediu para retirar, né? Mas eu fiquei muito insegura de fazer essa casa, né? Por ter visto tantas armas. Sorte que era um dia só, a gente fez e foi embora. E tem outra. Ana, mas tem nada tipo, eu tô curiosa aqui, mas nada tipo uns bonecos infláveis, isso também rola. Várias coisas. Hoje em dia o pessoal tá muito moderno, né, Ana? Com tudo. Não, sim. Às vezes, Ana, você sabe o que acontece? É muito engraçado. Às vezes a gente vai, que a gente separa, aí vê umas coisas, daí a gente vai lá no Google para saber o que a gente conhece, que é tanta coisa, para poder separar. Ver um objeto, não sabe o que é. Porque agora na Amazon você consegue tirar a foto do que você está vendo e aparece o produto, né? Para a gente saber o que é. Porque um dia uma falou, esse daqui deve ser de fazer babyliss no cabelo. Você imaginou o que é, né? Era um vibrador, né? Ela, não. Vamos pôr no cabelo. Eu falei, não é no cabelo isso não. Mas é engraçado que as pessoas, elas sabem que elas têm isso. E elas não têm vergonha, porque a gente está lá mexendo. Então, assim, é que hoje as pessoas já estão mais, né, mente aberta. Enfim, mas a gente sente vergonha.
O cliente não sente, a gente sente. A gente sente a hora que a gente vê algumas coisas assim. E algumas roupas também a gente não entende como é que usa. Então, às vezes, um dia a gente colocou uma lá que era saia, mas era blusa. Aí, às vezes, tem vestido que a gente, não, esse daqui parece pijama. Não, esse aqui é de eu sair. Então, assim, cada um tem seu estilo, né? Mas, assim, aí a gente paga uns micos, né? A cliente, nossa, mas você colocou minha camisola, você colocou isso aqui como camisola? Não é camisola? Não. Então, né? Gente, é complicado, né? Você ainda tem isso, você sabe o estilo, que é aquilo que pra gente é uma coisa que você não anda nem dentro de casa, a pessoa vai para Acho que tem muito. Aqui usa umas roupinhas esses pijaminhas de sedinha, elas saem na balada, de shortinho com a blusinha, tipo baby doll, né? Baby doll na nossa época, né? Então, não é pijama, é de sair. Então, às vezes, a gente tem que perguntar. Tinha uma que se ofendeu uma vez, a médica, a minha assistente, é uma blusa toda furadinha, assim, daí a minha assistente falou assim, esse aqui é para doação? Dela, não, esse aqui eu comprei agora, esse aqui é novo. Mas são coisas engraçadas, né? Que acontece. Tem bastante coisa, mas a gente contorna. Já teve situações em que a gente teve 2 semanas atrás, a gente foi fazer uma mudança muito rápida em outra cidade, perto de Orlando, e a cliente não estava aqui, né? E a gente ligou, a gente precisava tirar as coisas e trazer para Miami. E a gente encontrou na última prateleira do armário da cozinha, a gente encontrou quase $4.000 em dinheiro. Aí eu tirei foto, então a gente encontra muita coisa, né? Que você encontra, que eles esquecem ou fotografa e mostra para o cliente. Eles, nossa, uma mudança, a gente encontrou Rolex, pulseiras, tudo dentro do tênis da cliente. Eu cheguei para ela, tá aqui dentro do teu tênis. Ela, nossa, eu achei que eu tinha perdido. E ela tinha guardado no tênis, porque ela estava na parte de baixo da casa, estava com preguiça de levar no armário, botou no tênis, guardaram o tênis, ela não usou mais o tênis e estava lá o Rolex. Né? Não, e dá para interpretar de diversas formas, né? Porque provavelmente essas pessoas que vão lá para limpar a casa, sei lá, às vezes, sei lá, guardou lá, e, né? Ou então guardou para depois levar embora, de repente, não também, sabe. A gente nunca sabe, né? A gente pode interpretar de diversas formas, né? Então, mas o mais importante é isso, é a gente mostrar para o cliente e ele sentir essa confiança, né? Eu achei, tá aqui, mas eu sempre fotografo se eles não estão, né? Para que saiba que ali, deixou assim, vai ficar assim, é dele, né? Então a gente tem que ter porque é uma situação muito delicada, a gente mexe em muita coisa, né? E não precisa ser coisa cara ou coisa barata, é o seu pertence que eu tô mexendo. Então, eu tenho que ter esse cuidado e informar tudo, né? Mas a gente já fez etiqueta até nos brinquedinhos também. Para encontrar tudo lá. Então tá. Então, indo para o final, Anabelle, existe você tem para indicar uma questão mais técnica ou uma questão mais para distrair e que puxe pelo seu trabalho, para aquilo que você está fazendo, aquilo que a gente tem que aprender para se organizar? Algum filme, algum livro, uma série, um podcast, uma coisa que as pessoas podem estar ali para assistir, para ler, para se informar, para se divertir dentro desse assunto? Então, eu acho que assim, um filme que para mim, né, como pessoa que, eu tive que montar o meu business aqui, minha empresa e tudo mais, esse é o mais geral, assim, de perseverança, de pensamento positivo para que você consiga as coisas. É aquele filme do Will Smith, acho que vocês já devem ter assistido, que é aquele que eu vi aqui, A Procura da Felicidade, né? Esse é um filme, assim, que é história real. Eu gosto muito de filme de história real, né? Então, que ele lembra ele com a maquininha, com o filho persistindo. Hoje, ele é um homem de sucesso. Hoje, ele é empresário, assim, faz palestra em vários lugares. Então, assim, você vê o crescimento. Então, para as pessoas que acham que não vai dar certo, tem medo de começar alguma coisa, né? Esse filme te inspira que você tem que estar aberto para mudança,
deixar o medo de lado e ir, né? As coisas acontecem com o tempo, mas se você não tiver, você tem que ter o teu plano A, né? Tendo o seu plano A, você vai. Então, esse é um filme que eu recomendo. E, assim, hoje tem vários, Netflix tem várias séries de organização. Eu acho que a mais famosa, que deve ter aí para vocês, é do Home Edit, que são organizers, que são daqui, que fizeram, mas elas vão mais em casas de famosos e tal, mas assim, mostra muito essa questão do processo mesmo, sabe? De como que acontece a organização por cor e tal, mas assim, é muito mais, uma coisa mais, assim... Mas... Hollywood, mas... E uma série que eu acho que é bem importante para você ver assim, a questão crônica, a doença mesmo de um acumulador, tem aquelas acumuladores. Eu acho que é como acumuladora aí no Brasil, aqui a gente chama eles de hoarders, né? A palavra em inglês. Que essa é uma área do profissional de organização que eu não trabalho, né? Porque você tem que ter você tem que ter uma especialização. Minha especialização eu fiz depois em residencial, mas o que se especializa em acumulador, que aí você tem que ter uma equipe de psiquiátrica junto, sabe? Tanto que quando me procuram pessoas com esse perfil, eu indico para outras colegas que já têm essa habilidade de trabalhar, né? Então, esse order, esses acumuladores, você consegue ver quanto isso é mental, né? A bagunça e o que gera, né, no ser humano. Assim, não sei se vocês já viram. Não, e que às vezes precisa até medicar, né? A pessoa precisa estar medicada. Chama acumuladores seriais e mostra bem essa situação que às vezes você não consegue nem entrar da porta de... Não, as pessoas acabam indo num cantinho pelo acúmulo de coisa que tem na casa, você não consegue abrir porta, você não consegue... E tem a sujeira, e tem... Assim, mais ratinhos, baratinhos. Eu acho que como vocês estão fora do Brasil, vocês não devem estar acompanhando essa questão. A gente está com uma questão muito forte agora aqui com a epidemia da dengue. E com essa questão da dengue, tem feito a prefeitura, né? Eu vou falando aqui de Curitiba porque é a minha vivência, né? Tem feito recolhimento de lixos e tal, e objetos reciclados tal, na casa das pessoas. As pessoas estão deixando, daí tem um dia que o lixo reciclável passa e pega. E aí, claro que com isso foi identificado várias questões graves de acumuladores. Nossa, que são as pessoas que daí, claro, são no nível, né, baixíssimo cognitivo, inclusive, mas que ganham muita coisa. Então, pessoas que são pobres mesmo, aí a pessoa ganha roupa, ganha alimento, ganha móvel, objetos em geral, e a pessoa vai acumulando ao ponto de que aquilo vira um transtorno. Um lixão, né? Acaba, porque ela não usa, né? Ela não usa. Não usa, vira um lixão. E aí, assim, a casa já não é daquele jeito, né? Já é daquele jeito que vocês possam imaginar. Às vezes é um barraco, um terreno que daí tem cachorro, que eles acumulam também animais, né? Cachorro, gato, e daí vira aquela coisa. Eu sei que teve um caso que parou até na televisão, que daí foi o caminhão da prefeitura. Foram 2 caminhões para tirar primeiro o lixo para poder entrar dentro da casa. E aí, imagina, e aí para entrar dentro da casa, tiveram que levar o pessoal da ação social, o pessoal da unidade de saúde, fizeram um mutirão para poder também tirar o que tinha dentro da casa. Então, veja o nível, né, que chega, né, da bagunça mesmo e da questão de saúde mental, né? Porque é isso, eles acumulam de uma forma que é o apego mesmo, né? Cria um sentimento por aquilo. E aí, então, a gente teve aí um boom, assim, de dengue por essa quantidade de coisa arada e lixo mesmo que o povo deixa e acumula água, e, né? Isso que nós estamos falando da área externa, imagina dentro da própria casa. Mas isso é bem importante, assistir e ver, né? Você já está tendo aí
mas é uma série, já faz anos que tem, e aqui eles sempre estão fazendo, às vezes eles pedem organizadores para irem, para filmar, enfim, aqui, e isso é crônico, né? É um processo longo para você tratar. Então, assim, não que quem tem uma baguncinha em casa vai virar nisso, né? Mas a gente pode prevenir, né? Com certeza. A organizar espaços menores para que a gente não vire um hoarder aí, um acumulador. Não vamos deixar chegar nesse ponto, por favor. Ai, ai. Então tá bom, Anabelle. Então a gente vai te agradecendo pela atenção, as informações que a gente nem não tinha ideia, não é? Porque é uma coisa muito nova para a maioria das pessoas, né? Que sai do dia a dia e se torna uma questão profissional. E também de ajuda para as pessoas, né? Um serviço, né? Porque eu acho que nós temos que entender quando precisamos de ajuda, e não é uma vergonha, porque muitas pessoas, às vezes, têm essa questão que chegam na conclusão que precisam de uma ajuda, mas tem vergonha, né? Eu não sei se era minha mãe ou se era uma vizinha, que quando ia a moça para fazer faxina, aquelas faxinas que a gente dá no Brasil, né? Que tira tudo, ela primeiro limpava a casa para a moça fazer a faxina, para não encontrar a casa muito bagunçada, porque tinha vergonha, não pode aparecer a casa bagunçada, né? Então isso não tem que existir, como você falou, hoje nós temos trabalho, filho, tá cansado, às vezes tem questão de saúde, não é? A gente tem que reconhecer, às vezes, que aquilo que a gente fazia 10 anos atrás, hoje a gente não consegue, não é? Em relação não só à organização, mas como a limpeza também. E se é possível, se a pessoa pode permitir isso, que não é vergonha nenhuma pedir ajuda, não é? Então, essa questão ficou bem clara aqui para a gente. Eu gostaria de agradecer para você Mas, Ali, antes só, você falou um negócio que agora eu preciso falar. Um pouquinho antes de você entrar, Ana, para a gente começar a gravar, eu estava contando para a Alessandra que eu consegui agora resgatar uma antiga diarista minha que fazia um tempo tal, e eu sempre amei ela, porque ela me ajuda a organizar também. E aí eu estava falando para a Alessandra que hoje as diaristas aqui no Brasil, elas estão segregando um pouco o trabalho. Então é assim, elas escolhem do tipo, não lava a louça. Tem algumas diaristas que já vêm, olha, minha diária não inclui louça, e não inclui mexer com roupa, seja dobrar, seja guardar, seja estender, que ainda a gente usa estender roupa no varal, né, na corda e tal. E aí, pega um gancho disso, porque assim, e aí um dia eu perguntei para uma delas que veio aqui, eu falei, tá, mas por que você não lava a louça? Não, porque o pessoal fica esperando a gente ir na semana e deixam a louça toda da semana para a gente poder lavar toda essa... E daí ela falou assim, já aconteceu de eu passar meio período do dia só lavando a louça. Então, eu já deixo claro, não lavo... Por quê? Porque é isso mesmo que a pessoa faz, ela vai deixando, não, hoje não precisa... enquanto tiver louça limpa, vai usando a louça que está, né, ao invés de pegar simplesmente... Né? Então, essa amiga da tia Ana... era isso, deixava tudo mais organizado possível para que a pessoa viesse só realmente para fazer a limpeza pesada. Então, hoje aqui no Brasil está assim. Se você tiver louça e roupa, esqueça que elas não vão. Mas algumas pessoas se aproveitam, porque o nome já fala, diarista, ela vai ficar o dia inteiro, aí ela tem que limpar tudo. E eles pedem para lavar até a parede. Não, mas é um dia que o dia é lá, 8 horas, 10 horas, não sei. Não dá conta, né? Não, e ao invés aqui, você paga a hora. Então, se eu pedir para minha ajudante lavar a louça, vai perder meia hora que ela podia estar limpando lá em cima do guarda-roupa para mim. Então, eu prefiro lavar a louça, eu faço a cama, deixo as roupas organizadas para ela fazer só a parte mais grossa. Mas sabe que isso tá legal delas serem feitas, pelo menos elas, né, Ana, enxergaram, e você sabe que hoje muitas pessoas que trabalham com limpeza, né, diaristas, ou elas estão fazendo aí no Brasil cursos de organização para acrescentar esse serviço também junto com a limpeza, porque limpeza e organização, elas estão meio que juntas mesmo, né?
Quando eu pego lugares que realmente estão muito sujos, a gente pega uma pessoa da limpeza para fazer a limpeza, para daí a gente organizar. Certo que tem poeira no armário, a gente tira mesmo. Mas isso é legal porque elas, né, elas não podem ser também escravizadas, né? Também concordo. Foi o modo que elas acharam para colocar um limite. Dar um período para essa parte, as pessoas que trabalham ali com essa questão da limpeza estão bem unidas, bem coesas, porque é uma coisa que ficou como uma regra, né? Porque se você tem um risco que a outra manda embora e pega a outra, ao invés de com uma regra, até porque não dá conta de tudo para fazer num dia só. Porque... Mas então, é bem isso, né? Aquela pessoa que realmente é a bagunceira, que acha que alguém vai vir ali e vai dar jeito. Anabelle, eu não acho que é bagunceira, não, acho que é falta de respeito mesmo, porque passa da questão, eu tô pagando, você vai fazer tudo aquilo que eu tô dizendo para você fazer, o dia tem 24 horas, então aí tem gente mesmo que acumula louça o dia inteiro, ou roupa, como a gente falou, aquelas coisas de roupa, aí tem que dobrar tudo, aí quer dizer, metade do dia vai para organizar, para começar a limpar, que horas que essa moça vai terminar o trabalho? É escravidão, né? Escravidão. É isso aí. Mas, Aninha, olha só, agradecer a oportunidade que você deu para da gente entender, né, o que você tem feito aí. Com certeza você tem feito com a maior maestria do mundo e ainda com esse sangue quentinho brasileiro, né, trazendo essa humanização, né, nesse trabalho que é tão incrível, que acaba sendo uma terapia também. Então, agradecer a oportunidade, até porque eu sei que para a gente poder gravar na sexta, porque a gente nunca grava na sexta, a gente organizou por conta de você, para que a gente pudesse realmente ter, né, a tua presença aqui com a gente. Então, muito obrigado. Desejo toda a prosperidade do mundo, que a tua empresa aí possa, né, prosperar e, quem sabe, vir uma franquia para o Brasil, né? E que a gente, né, se vê aí, quem sabe eu vou aí visitá-la também, e quando vier para o Brasil também, seja muito bem-vinda aqui, que a gente está morrendo de saudades de você também, tá bom? Ai, meninas, obrigada, foi uma honra conversar com vocês, amei, achei que foi muito rápido. Amei. Eu acho assim, é um tema que dá para a gente conversar. Muita coisa. E eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada por abrir esse horário diferente do que vocês estão acostumados a fazer. E eu, assim, quero desejar um maior sucesso para todas vocês. E estão convidadas aqui para vir a hora que vocês quiserem. E contem comigo no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. E antes de fechar, eu queria deixar claro que nós vamos deixar todas as informações da Anabelle, da empresa dela, para quem estiver em Miami, quem quiser ter informação, tá? Para acessar os serviços, para ter qualquer tipo de informação, tá bom? E vamos organizar nossas casas, gente, para todo mundo prosperar. Vamos aumentar essa bola que eu falo de energia, porque organização também é prosperidade, é energia e é paz, né? Você traz paz à casa organizada. Com certeza. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada do coração, viu? Obrigada. E para você que ficou aqui até agora, no finalzinho, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E se você conhece uma história tão inspiradora quanto também da Anabelle, a gente convida você a mandar um e-mail no mentalizecompanhia@gmail.com, vai estar aqui aparecendo para você, para que você mande aí para a gente. Se você conhece alguém, manda essa história para que a gente possa chamar aqui também e trazer mais informações. Então, pessoal, até mais. Obrigadão. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e ajudar o YouTube a nos recomendar para você. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem busca transformação em suas vidas. Se permita realizar seus sonhos.